Romanos 8. E nós vamos ler 2 versículos. Romanos, capítulo 8. E nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Amém? Glória a Deus, a igreja está aqui. Amém. Quantos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode se assentar louvando ao Senhor. Pai querido, eu quero te dar graças. Mais uma vez eu me coloco diante da tua presença, Senhor. Na total dependência, Deus, ó Pai, do teu Espírito. Na total dependência, Senhor, ó Pai, de ti, Senhor, para poder, Senhor, ministrar a tua palavra à tua igreja. Sem a tua unção, sem a tua ação, ó Pai, sem a tua direção, Pai. Qualquer palavra que sair da minha boca será simplesmente uma palavra. Se ela não estiver regada pelo teu Espírito, pela tua unção, Pai, ela não terá efeito nenhum. E reconheço, Deus, que sem ti nada, não posso fazer absolutamente nada. Por isso, Deus, usa a minha vida nessa noite para ministrar aos corações, ó Pai. Para, Senhor, ó Deus, ministrar, ó Deus, aquilo que tu ministraste à minha vida, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se você é uma pessoa que gosta de acompanhar, assistir filmes, ver, ir ao cinema, acompanhar as novidades que Hollywood às vezes está lançando com filmes e estas coisas. Mas ultimamente, não sei se você percebeu, nós temos visto que Hollywood tem feito muitos filmes a respeito de zumbis. A respeito, de certa forma, um filme de ação misturado com terror, ficção. Mas eu tenho percebido que a cada vez mais você vê propagandas, trailers de filmes que falam sobre zumbis. Agora mesmo saiu um filme do Brad Pitt com um monte de zumbi, a infestação de zumbi. É sempre mais ou menos por esse raciocínio. E se você não sabe o que é zumbi, zumbi é mais ou menos verdadeiros mortos-vivos. Pessoas, seres humanos que estão mortos, mas estão vivendo, mas mortos, não têm controle, não têm um raciocínio comum, a sua mente não está em capacidade normal, eles vivem na escuridão da noite, não podem sair na claridade do dia, não podem estar expostos ao sol, se alimentam da carne humana, sangue e outras coisas, são verdadeiras criaturas da noite, sem vida. E clinicamente, se fosse passar por uma bateria de exames, seriam considerados mortos. Mas estão vivos, são mortos-vivos. Mas essas são as características desses personagens, dessas criaturas criadas por Hollywood. Só que também não é algo só da ficção. A religião, o voodoo, a prática do voodoo, eles creem na possibilidade da ressurreição de um cadáver, mesmo que esteja há muito tempo, alguns dias já em decomposição, eles creem que através de feitiços e poderes espirituais, lógico, malignos, eles creem no poder de ressurreição daquele cadáver, mesmo só que numa condição onde aquele cadáver estará totalmente debaixo do controle do bruxo que fará o feitiço para levantar, para ressuscitar esse corpo morto.
Então existe essa crença no voodoo, na África. Existem agora esses filmes que fazem, que propagam esse terror, onde humanos contagiados por uma infecção que tornam eles mortos-vivos, como se fosse uma grande epidemia, e eles se alimentam de outros seres humanos, de carne humana, só vivem na escuridão, e por aí vai. Isso são os zumbis, mortos-vivos. Resumindo, e quando eu estava ontem na vigília, o Senhor me fez lembrar desse texto que nós acabamos de ler. O Senhor me levou a esse texto e o Senhor começou a ministrar algo que está claro, mas que nós precisamos muitas vezes parar e ler o que realmente apresenta, o que realmente ele representa e qual é a mensagem que ele está tentando transmitir para a igreja do Senhor. Porque quando eu orava ao Senhor, o Deus ministrava no meu coração concernente a esse texto. O Espírito de Deus falou claramente: existem muitas pessoas que acham que estão vivas, mas para mim são mortas. Existem muitas pessoas que, por causa que estão respirando, o coração está batendo, clinicamente elas podem ser consideradas vivas, mas diante dos meus olhos, elas estão mortas. E o tema desta mensagem nessa noite, dessa reflexão, nesse dia de Santa Ceia, é exatamente essa: vivo ou morto? Como é que eu me encontro? Vivo ou morto? Como eu me encontro? Em que situação eu estou? Em que situação você se encontra? Porque muitas vezes nós podemos julgar, irmãos, estarmos vivos. E se eu olhar para você dá todos os sinais de uma pessoa que está gozando plena saúde. Mas diante dos olhos de Deus, de que maneira Ele nos enxerga? Como vivos para Ele ou mortos? Porque, irmãos, se nós formos olhar para a palavra de Deus, só existe 2 tipos de pessoas na face da terra para o Senhor: o justo e o ímpio. Os justos são aqueles que são salvos, que estão vivos. Os ímpios são aqueles que ainda permanecem na perdição, estão mortos, ainda que haja vida, ainda que o coração esteja batendo, ainda que o pulmão esteja cheio de fôlego. Agora, irmãos, o que faz a diferença entre um ser e outro? O que distingue entre um e outro? Diante dos olhos de Deus, o sangue de Jesus Cristo. E sabe uma coisa, irmãos? Desculpa. Quando olhamos para este texto, Paulo ele começa a trazer uma verdade, uma realidade, uma bênção, uma notícia. Concernente às pessoas que foram alcançadas, que foram reconciliadas com Deus. E ele começa a dizer que essas pessoas que foram alcançadas, reconciliadas com Deus, sobre a vida delas não existe mais nenhuma condenação, não existe mais nenhuma culpa. Ele começa a dizer: olha, agora, neste exato momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ou seja, nenhuma culpa, nenhuma palavra de condenação, nenhum juízo há contra a vida daqueles que estão em Cristo. Só que muitas vezes não sabemos decifrar, não sabemos compreender o que significa estar em Cristo. Porque estar em Cristo não tem nada a ver com uma posição geográfica. Você está em Long Branch,
E porque você está em Long Branch, você não está em Salto River. Quem está em Salto River não está em Long Branch nesse exato momento. Agora, estar em Cristo é diferente. Porque não está relacionado a uma posição geográfica, não está relacionado a um lugar específico, está relacionado numa comunhão, numa maneira de viver, numa maneira de proceder, num estado, numa forma ao qual as suas atitudes, a sua vida, ela está em conformidade com Cristo. Tem muitas pessoas achando que vir à igreja é estar em Cristo. Vir em todos os cultos é estar em Cristo. E isso pode te ajudar a compreender o que é estar em Cristo. Mas vir simplesmente da igreja não significa que você está em Cristo. O que significa estar em Cristo? Primeiramente, estar em Cristo, irmãos, é você se render completamente ao Senhor. É você entender a obra redentora de Deus mediante a Jesus Cristo. E a essa obra, a esse sacrifício, você se render pela fé, entendendo que aquilo que Cristo realizou é perfeito, que o sacrifício que Cristo realizou é completo. E por causa da entrega do sacrifício dele, você hoje está numa posição aonde o sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Você pode dizer amém? Agora, não somente isso, mas estar em Cristo significa eu estar em plena comunhão com Ele. O sangue de Cristo nos traz comunhão, mas muitas vezes nós pecamos, irmãos, quando nós ignoramos os preceitos, os ensinamentos, a vontade desse Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, irmãos, nós cumprimos com algumas obrigações. Vimos na casa de Deus, cantamos alguns hinos, mas, irmãos, não nos entregamos por completo, não nos dedicamos por completo, não nos entregamos plenamente ao Senhor. E viver em comunhão com Cristo, estar em Cristo, não significa simplesmente você estar na igreja, mas significa uma vida de entrega total, aonde você crê, aonde você vive, aonde você observa, aonde você busca todos os dias realizar, viver segundo os preceitos que são agradáveis ao Senhor. E muitas vezes talvez não seja agradável à tua carne. Então, irmãos, muitas vezes nós temos essa dificuldade de compreensão e entender do que significa estar em Cristo. E muitas vezes nós achamos que é unicamente por obras, por obrigações, mas estar verdadeiramente em Cristo significa você crer e você receber plenamente em teu coração a obra que Cristo realizou na sua vida. Porque não basta simplesmente obrigações. Existem pessoas que creem que elas simplesmente serão justificadas por causa das obras, das obrigações ao qual eles realizam. Mas, irmãos, nós não somos justificados pelas obras. Nós somos justificados pelo sangue. E por causa da nossa justificação, nós realizamos obras que glorificam o nome de Deus Pai. Então, irmãos, quando nós estamos vivendo em Cristo, nós temos um compromisso de vivermos em conformidade à tua vontade e de estarmos constantemente dando um testemunho agradável ao Senhor.
E quando eu analisava e olhava esse texto, Paulo falando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aqueles irmãos que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam segundo os desejos, as concupiscências da carne. Que não são guiados nem motivados por aquilo que a carne deseja, mas são direcionados pelo Espírito de Deus. São direcionados pela vontade de Deus. São guiados por aquilo que a palavra de Deus revela como agradável aos olhos do Senhor. Que estão constantemente morrendo para si mesmos, para viver uma vida em favor do Senhor que derramou sangue na cruz pela vida deles. Sabe, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, lá em João capítulo 3, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Jesus falando a Nicodemos, ele começa a explicar o propósito de Deus para a humanidade. E uma coisa que Jesus aí começa a dizer, olha, versículo 17 diz assim, porque Deus enviou o seu Filho, Jesus explicando qual o propósito da sua vida. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Agora olha o que diz aí, irmão, olha o significado de estar em Cristo. Agora, quem crê nele não é condenado. Quem coloca a sua fé em Jesus Cristo não está condenado, não tem condenação. Agora, quem não crê já está condenado, por quê? Já existe a culpa. O que condena é o pecado, o que condena exatamente ao pecado, a maldição do pecado nas nossas vidas. Então, quando você não crê na sentença, quando você não crê no sangue de Jesus Cristo, no Filho de Deus que te justifica, sobre você repousa a culpa do teu pecado, mas quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E olha que continua dizendo, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Quem está vivo, quem está em Cristo, ele está vivendo a verdade. As suas obras, os seus testemunhos são agradáveis a Deus. Agora o homem que vive no pecado, o homem que nega a Cristo. E não se surpreenda se eu disser que muitos dentro da própria igreja negam a Cristo. Mas quem é aquele que nega a Cristo? Aquele que não vem para a luz. Aquele que vive na prática do pecado, realizando as obras más. Que vivem na escuridão. Que são verdadeiros zumbis, mortos-vivos. Estão vivos, mas vivendo para o pecado. Mas porque estão no pecado, estão fazendo aquilo que é reprovável a Deus. E por causa que estão no pecado, estão mortos espiritualmente. E porque estão mortos espiritualmente, estão mortos para Deus. Zumbis. Mortos. Respirando, mas mortos espiritualmente. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, porque suas obras não sejam reprovadas, vivem constantemente na escuridão,
vivem constantemente debaixo de uma capa, de uma fantasia, porque não gostam de se revelar, de terem as suas vergonhas expostas à luz, mas a luz, ela expõe, mas cura, a luz expõe, mas restaura. Meu irmão, nós precisamos entender que Cristo não veio para nos expor a vergonha, mas para trazer cura, restauração na nossa vida, para exatamente te salvar do poder do pecado e te trazer para o seu reino da maravilhosa luz. Davi, tendo a revelação dos dias de Jesus Cristo e da obra do Messias, ele declara no livro de Salmos: feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz é aquele que o Senhor não acusa de cometer o pecado. E só existe alguma coisa que pode pagar, pode anular a condenação sobre as nossas vidas: Jesus Cristo. Irmãos, se nós formos fazer uma pesquisa e perguntar: quantos aqui têm a plena convicção da sua salvação? Infelizmente, nós vamos presenciar que muitos vivem sobre a sombra da culpa, com medo, a incerteza de que se Jesus voltar agora, será que eu vou, será que eu não vou? Se de repente a trombeta tocar, se ele estiver andando distraído na rua e passar um carro e buzinar, é perigoso. Senhor Jesus, misericórdia, não toca a trombeta agora não. Me perdoa. Assusta até com buzina de carro. De tão assustado, de tão apavorado, tão inseguro. E sabe, irmãos, João, ele fala que o verdadeiro amor, quando você tem o conhecimento do amor de Deus, quando você tem entendimento que Jesus Cristo, ele não veio para condenar, mas para salvar, ele veio para dar vida e não para gerar a morte, ele veio para te resgatar e não para te condenar, nós começamos a entender, nós começamos a viver com a segurança de que o pecado, o mundo já não é para nós. Já não são lugares aonde nós precisamos estar visitando. Já não é obras que precisamos continuar realizando. Por isso que ainda Paulo dele declara, o amor de Deus, ele nos constrange, porque, irmãos, quando nós entendemos o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que viver pela carne já não é uma opção, porque nós fomos convidados pelo amor de Deus a vivermos não mais segundo os preceitos da carne, que vem com a maldição da morte de Adão, mas somos convidados a viver segundo os preceitos do novo Adão, que é Jesus Cristo. Porque o primeiro Adão era carne, mas o segundo Adão, ele é espírito vivificante. O segundo Adão, ele é espiritual. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele é vivo. O segundo Adão, ele é celestial. O segundo Adão nos leva para a vida. O segundo Adão trouxe a morte, mas o primeiro Adão trouxe a morte, mas o segundo Adão trouxe-nos vida. O primeiro Adão, com a sua desobediência, nos afastou e trouxe o pecado, mas o segundo Adão, com a sua morte, ele nos trouxe o perdão, a redenção, para que nós pudéssemos viver não mais como homens carnais, mas como homens espirituais, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Romanos 8, versículo 14, diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Gálatas 5,16 diz assim: por isso eu digo, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, a vontade da carne. Meu irmão, você precisa dizer um não para a sua carne. Nós precisamos dizer um não para a nossa carne. Nós precisamos dizer um não para tudo aquilo que venha nos fazer inclinar pelas coisas que são reprováveis diante de Deus. Sabe? Quando eu leio a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15 em diante, Paulo explicando à igreja de Coríntios, ele diz assim: porque ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, que a ninguém conhecemos segundo a carne, segundo os seus velhos preceitos, segundo o seu passado de vergonha, quando estava distante de Deus. Não. Ainda que nós o tenhamos conhecido naquela época, mas agora venhamos conhecer a cada um por aquilo que ele é em Cristo Jesus, pelo seu testemunho, pela sua nova vida. E no versículo 17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram no passado, são parte do passado. Eis que tudo se fez novo. E eu pergunto para você, igreja, nessa noite, que novo você está vivendo da parte de Deus? Mais uma vez eu sinto o Espírito Santo de Deus nos exortando, e nos relembrando a nossa nova identidade em Cristo, e nos exortando para que venhamos entender que a partir do sangue de Cristo, a partir do momento em que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, não há mais a necessidade de voltarmos ao nosso passado e resgatarmos absolutamente nada de lá. Porque a nova vida de Cristo, ela proporciona tudo aquilo que você precisa para viver uma vida alegre, abençoada na presença do Deus Todo-Poderoso. Que não precisamos retroceder e com isso manchar as nossas vestes, manchar as nossas vestiduras naquilo que é imundo. Mas podemos descansar, podemos nos refugiar na segurança que o sangue de Cristo nos dá, na segurança que o sacrifício de Jesus Cristo nos dá. E entendermos que hoje, por causa de Cristo, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. E sabe, irmãos, sabe por que muitas vezes alguns cristãos, eles continuam inseguros dentro da casa de Deus? Porque constantemente o inimigo vem importuná-los com seus passados. Ah, mas você fez isso ontem. Ah, mas você quando vivia lá no Brasil? Quem te viu, quem te vê. Hoje você dá glória e aleluia. Mas lá no Brasil, da onde você veio, você sabe muito bem o que você fazia. Ah, você está aqui hoje? Mas mês passado, você estava lá fora. Ah, você fala que serve a Jesus, mas eu te conheço. O diabo sempre apresentando, sempre vindo com acusações. O diabo sempre vindo com julgamentos. Irmãos, e quando nós estamos em Cristo, nós sabemos que nós precisamos entender exatamente isso.
que em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. Que em Cristo Jesus o inimigo ele não pode dizer absolutamente nada por você. Porque sobre você existe um sangue que diz que está tudo pago. Que em Cristo Jesus você não está mais debaixo da maldição e da escravidão do pecado. Você não está mais à mercê do diabo. Você já não está mais à mercê do maligno. E em Cristo Jesus você está guardado e não existe exatamente mais nenhuma condenação, porque toda maldição da lei, do pecado e da morte foram destruídos pelo poder da lei do Espírito e da vida que foi manifestado através do sangue de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, existem muitos que estão vivendo como zumbi, porque não conseguem se desfazer ou quebrar os laços com o passado. Nós cantamos uma música aqui que diz que o meu alvo é Cristo, e eu já queimei as pontes com o passado. Você jamais vai compreender e viver a vida que Cristo nos proporciona através do seu sacrifício, se você não romper com o passado. Se você não quebrar as pontes, se você não decidir andar com Cristo, dia após dia, manhã após manhã, noite após noite, porque todas as vezes que você continuar cruzando a ponte, ou permitindo que o diabo cruze a ponte para vir te importunar, você jamais vai conseguir avançar dentro dos propósitos de Deus. Você jamais vai conseguir viver sem o terror de que o diabo ou de que existia uma condenação sobre você. Você sabe o que é viver com medo? Nós imigrantes brasileiros que estamos aqui, nós sabemos o que é viver no terror. A imigração está fazendo blitz na Broadway. Tem neguinho que esconde debaixo da cama. Tem neguinho que cava, que abre um buraco na parede e ainda fecha o chitorá que fica lá escondido. Ixi, a imigração fez uma blitz na Turnpike, a gente está aqui, a Turnpike daqui é uns 20 minutos. Tem neguinho que não sai, não bota o nariz na porta. Você não tem carteira, você passa por um cruzamento, a polícia está parada no farol, você começa a orar, você começa a clamar, Senhor Jesus, Ele não me viu, aí você fica olhando no retrovisor, para ver se Ele está vindo. Terror, medo, porque você sabe que existe algo de errado. Eu lembro quando a pastora estava começando a dirigir, nós éramos recém-casados, e um dia ela estava dirigindo, a gente tinha um carro velho, um Taurus, velho. E a gente estava andando, deixava ela dirigir para poder praticar, melhorar. Ela já sabia dirigir, mas tinha pouca experiência. E um dia a gente estava dirigindo no Salto River, eu olhei no retrovisor e falei, olha, tem uma polícia atrás, cuidado. Quando eu falei, tem a polícia atrás, ela passou em cima da calçada, quase cruzou o farol vermelho. Eu falei, meu Deus, tem a polícia atrás, cuidado. Ai, que eu fico nervosa com a polícia e tudo mais. O medo, o terror, faz você estar em segurança. Agora, irmãos, quando você sabe que você tem um green card no bolso, você é cidadão, você tem a carteira do Estado, você não fica com medo de polícia, você não fica com medo de alguém, aí você fica até torcendo, para que eu der a carteira. Para aqui, pede, eu quero mostrar aqui, ó, eu não vou dar a carteira e meu green card. Não, quando eu pegar o meu green card, eu vou no Brasil, quando eu voltar, eu vou entrar na fila e vou dar só meu passaporte. Vou esperar ele pedir o meu green card. Aí quando ele pedir o meu green card, eu vou tirar ele, colocar na mesa.
Quando você, irmão, nós entendemos o sacrifício de Jesus Cristo, nós não vivemos mais na sombra, no medo. Quando nós entendemos, irmãos, os nossos privilégios da nossa nova vida, eu não preciso ficar correndo da polícia, com medo da polícia, com medo da imigração. Quando você entende o que você é em Cristo Jesus e que nenhuma condenação está para a sua vida, a morte já não tem lugar. Você entende que você não precisa deste mundo. Você entende que você não precisa mais satisfazer os desejos da tua carne. Você entende que Cristo é tudo na tua vida. Você vive e respira Deus todos os dias da sua vida. E eu quero concluir nessa noite com a seguinte pergunta: você está vivo para Deus ou você está morto? Porque continua ainda preso ao passado ou práticas semelhantes ao passado, ou preso às concupiscências, às vontades da carne. Ai, mas é tão difícil. É difícil, mas não é impossível. Cristo nos dá força. Cristo nos capacita. E como diz lá em Gálatas, existem os desejos da carne, existe a vontade do Espírito. Ambos estão em conflito entre si, para que você não faça nenhum em outro. Mas a partir do momento em que você decidir a se fortalecer na vontade do Espírito de Deus, cada dia a sua carne vai morrer. Por isso, irmãos, eu quero dizer para você que Deus, Ele não enviou o seu Filho para que você se encontrasse num estado de um verdadeiro zumbi, fisicamente vivo, mas espiritualmente morto, vivo diante dos homens e diante da sociedade, mas diante de Deus morto, mas diante de Deus sem comunhão, mas diante de Deus perdido. E muito mais do que compromissos, muito mais que vir à igreja, Deus, Ele quer que você viva segundo a direção do Espírito Santo de Deus, direção da sua palavra, direção da sua vontade, e que você venha ouvir, ser guiado pela sua voz, porque a voz de Deus, o sangue de Cristo, a vontade de Deus, ela tem poder de ressuscitar, ela tem poder de aniquilar toda maldade, toda morte, ela tem o poder de fazer você uma nova criatura, ela tem o poder de te dar uma vida que não é uma vida que emana desta terra, não é uma vida que emana das coisas deste mundo, mas é uma vida que emana do próprio Deus. Por isso eu pergunto nessa noite, irmãos, como você se encontra? Vivo ou morto? Em Cristo ou fora dele? Está na hora de você dizer: Satanás, chega. O sangue de Cristo é sobre mim. Mundo, eu não preciso de você, eu tenho a Deus, eu tenho Cristo. Carne, a partir de hoje, quem manda em mim é o Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, a partir de hoje eu me submeto por completo à tua vontade.